E aí, rapaziada, tudo bem? Mais uma notícia boa para o torcedor do Bahia. O clube acertou a contratação do atacante Rafael Ratão, que estava lá no futebol francês. Uma janela de transferências forte até o momento do clube, né? Já anunciou as contratações dos laterais Gilberto e Camilo Cândido. E agora o do Rafael Ratão ainda não anunciou, mas já tá tudo certo, ele vai jogar no clube agora nesse segundo semestre. E eu tô aqui para te contar quem é esse atleta, como é que ele atua, como pode se encaixar na equipe do técnico Renato Paiva. Já adianto para você que ele tem uma característica que hoje o elenco do Bahia não possui. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, Rafael Ratão foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Ele se destacou principalmente na Série B, no Luverdense, na Ponte Preta, no Náutico. Teve passagem também pelo Santos, outras equipes de menor expressão, como o Tubarão. E aí se transferiu para a Europa, né? Jogou no futebol ucraniano, no futebol da Eslováquia, mas se encontrou no futebol francês, no Toulouse. Ele foi peça fundamental na temporada retrasada de acesso do Toulouse da segunda divisão para a primeira. Ele foi um cara que participou bastante, não foi o artilheiro da equipe, mas foi um cara que teve muitos minutos, que ajudou bastante. Nessa última temporada que foi de elite da primeira divisão, aí ele jogou ainda mais, né? Ele conseguiu demonstrar melhor o seu futebol, marcou 6 gols, deu 4 assistências nessa última temporada, então foi uma peça fundamental, uma peça importante na campanha de meio de tabela do Toulouse. O que me estranha é o atleta retornar ao Brasil após uma boa temporada lá no futebol francês. Eu, particularmente, imaginava que ele fosse receber sondagens, propostas de outras equipes, nem que fosse de outro país, mas é um acerto muito grande do Bahia, né? Conseguiu trazer um atleta que se destacou no campeonato francês na última temporada, que foi talvez a principal, uma das principais peças da equipe do Toulouse, e agora retorna ao Brasil, vem jogar no Bahia, então é uma boa contratação. Assim, é um atacante de origem, ele prefere atuar mais pelo lado esquerdo como ponta, mas já fez muitas vezes a função pela direita. No Toulouse, inclusive, ele alternava em alguns momentos, jogava pelo lado esquerdo, em outros pelo lado direito. Já fez a função de 9, tá? Já fez a função de centroavante. E isso é uma informação importante, né? Porque hoje o Bahia vive uma situação complicada, né? Uma sinuca de bico referente a essa posição. Porque há alguma insegurança de uma parte dos torcedores referente ao Everaldo, ao Mingote também. Então a gente costuma olhar as redes sociais e alguns torcedores do Bahia pedem contratação de um centroavante, então imagino que ele possa sim fazer a posição, claro que numa função diferente do Everaldo e do Mingote, né? Um atacante que vai atacar o espaço, né? Que vai ter mais mobilidade em comparação com o Everaldo e com o Mingote, mas acredito que ele possa sim atuar naquela posição. E assim, na sua posição como um ponta, como um atacante de beirada, ele tem uma característica que hoje o Bahia não possui, né? Se a gente for analisar, hoje os atletas que mais estão atuando nessa posição são o Kaique, que está lesionado fora da temporada, o Biel, que também está lesionado e deve retornar em breve, e o Ademir, né? O Jacaré, que é um atacante de beirada de origem, estava fazendo a função de ala. Retornando de lesão, a gente sabe que ele está voltando agora. Não sei se ele vai fazer a função de atacante, né? Até porque o Renato Paiva mexeu na equipe, saiu do sistema com 3 zagueiros para adotar o 4-2-3-1 com 2 pontas bem abertos. Então não sei se o Jacaré vai fazer essa função de atacante ou de lateral como ele vinha fazendo, apesar de ser um ala. Agora vai ser mais difícil, né? Até porque tem o Gilberto e tem o Camilo Cândido nas duas laterais, mas é algo para a gente ficar de olho. E bom, lembra que eu citei que ele tem uma característica diferente, que hoje que o elenco não tem na posição? É porque Kaique, Ademir e Biel, principalmente esses três, são atacantes de velocidade de beirada. Só que eles têm um drible mais curto, tá? Então são atletas que não precisam de tanto espaço para desempenhar o seu melhor futebol. Então eles colocam a bola na frente, mas é um drible mais curto para
resolver o mais rápido possível, né? Conseguem, inclusive, os três atuar por dentro, já atuaram por dentro, porque tem essa capacidade, essa habilidade. Já o Rafael Ratão, não, tá? Ele é um ponta velocista de explosão, então ele precisa de espaço nas costas do adversário. Então raciocina aqui comigo, imagina uma situação. Ele tá numa jogada de mano a mano contra o lateral direito adversário, ele sendo o ponta esquerda. Se ele tá ali mais próximo do meio-campo e ele tem espaço para correr nas costas desse lateral, aí é uma jogada muito forte dele, tá? Um jogador de explosão, de força física, tem presença de área, tem jogo aéreo, sabe finalizar com as duas pernas. É claro que ele ainda não atuou na Série A do Campeonato Brasileiro, então é difícil a gente fazer uma avaliação, uma comparação. Mas assim, foi um cara que teve um bom desempenho no campeonato francês, apesar dos grandes centros da Europa não ser um dos melhores. Mas assim, pô, o cara foi o destaque do Toulouse. O cara é considerado, entre aspas, né? Entre aspas, rei lá na equipe, né? Foi uma peça fundamental no acesso da segunda divisão para a primeira na temporada retrasada. Na temporada passada se destacou, né? Assim como eu havia citado, eu imaginava que ele fosse receber propostas de outras equipes da Europa, né? Então acho que é um cara versátil, que pode atuar pelas duas pontas, que pode atuar por dentro também. Olha, preste muita bem atenção, hein? Com essa insegurança entre Everaldo e Mingote, eu acho que em alguns momentos ele pode sim fazer essa função, atacando mais o espaço, sendo um cara com liberdade para se movimentar, para cair para os dois lados, mas saiba que ele é um ponta de origem que pode fazer as duas. Com a lesão do Kaique, imagino que ele possa tomar conta da posição, né? Até porque o moleque tá fora da temporada. O Biel tá retornando agora. O Ademir faz o lado direito. Então, cara, eu acho que assim, ele vai ajudar bastante. É um cara que vai entregar muita força física, muita explosão, finalização a média, a longa distância. Um cara que vai entregar jogo aéreo. Bom, assim, é um ponto que hoje o Bahia não tem, né? É uma carência no elenco, na montagem do elenco, porque faltava esse atacante que entregue algo diferente por característica, né? Dentro do jogo. Então, principalmente em jogo de transição, de contra-ataque, ele vai ser fundamental para ter esse arranque, para ter essa jogada, para ter o drible longo, né? Então ele bota na frente, corre, tem muito essa velocidade. Então, como eu havia citado no início do vídeo, né? É um mercado bem assertivo do Bahia. Gostei bastante da contratação dos dois laterais, do Adriel, que está muito bem encaminhado, é muito bom goleiro, e agora do Rafael Ratão. Olho no Bahia, imagino que vai crescer bastante nesse segundo turno. E bom, o que todos nós já sabemos, né? O Brasileirão de 2023 dos últimos anos é sem dúvida o mais disputado, o mais complicado, com times cada vez mais competitivos, com grandes jogadores que tiveram bons desempenhos lá no futebol europeu retornando para cá, e o Bahia sem dúvida está se reforçando muito bem. Imagino que tenha capacidade para não passar sufoco aí nesse segundo turno. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o Rafael Ratão. Acredita que ele chega para ser titular? A minha opinião é bem clara e eu já deixei aqui. Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.